Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Por quê? Porque aqui está o princípio de todas as coisas, não é? O Bereshit, o início, a Gênesis de todas as coisas. Então, logo no início aqui do livro de Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2, nós temos a criação do mundo. Nós temos outros vídeos abordando a temática Gênesis de 1 a 11, porque algumas pessoas interpretam este livro, pelo menos esse trecho do livro, do capítulo 1 a 11, como sendo uma literatura alegórica, simbólica, não literal. Existem algumas teorias, como a teoria do evoteísmo, que tenta misturar a ideia da evolução com um Deus criador. É uma aberração teológica, mas parece assim um Frankenstein, porque é uma montagem tão estranha e absurda que a gente não tem como aceitar. Então eu fiz uma análise em outros vídeos sobre estes capítulos iniciais, mostrando que a estrutura literária de Gênesis do capítulo 1 a 11 é uma estrutura narrativa, ela não tem aspectos simbólicos, não tem aspectos parabólicos, a literatura ela é literal, tá? Trata-se de um texto literal. E isso é evidenciado pelo próprio Cristo, pelos apóstolos, que posteriormente mencionam a criação do mundo, mencionam a arca de Noé. Jesus mesmo diz, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus acreditava na literalidade do relato inicial de Gênesis. Então, quando nós vamos para o livro de Gênesis, nos relatos iniciais, nós estamos tratando de um relato verdadeiro, que ocorreu, verídico, tá? É uma história realmente verdadeira. Nós não acreditamos que esse texto seja simbólico ou parabólico. E aqui nós temos entre o relato da criação, dentro do relato da criação de Deus, aqui nós temos a criação do homem e da mulher. Deus então faz o homem, e diz a Bíblia aqui no capítulo 1, verso 27, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Bom, então nós temos aqui a parte inicial, onde mostra Deus criando o homem, ele faz o homem do pó da terra, conforme nós vamos ver no capítulo 2, eu já quero convidar você a avançar um pouquinho mais. Nós temos repetido o relato de Gênesis 1, agora mais detalhadamente no capítulo 2, onde Deus faz o homem, faz a mulher. E no capítulo 2, o verso 18, diz assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma Ezer-neged, a expressão hebraica aqui, uma auxiliadora idônea que esteja diante dele. Então, essa expressão Ezer-neged é uma pessoa que esteja ali ao seu lado, uma companheira, alguém para estar diante dele. E aí então no verso 22 e 23, a Bíblia diz que Deus da costela do homem tomou e formou a mulher e trouxe-a a Adão. E no verso 23 diz assim, disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, ou foi tirada. E o verso 24 é muito interessante, diz assim, portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. É muito interessante esse relato de Gênesis, por quê? Primeiro porque daqui mostra o propósito de Deus para a raça humana. Em um mundo não pecaminoso, em um mundo criado perfeito, saído perfeitamente das mãos de Deus, nós temos aqui o ideal de Deus para a raça humana. E o ideal de Deus se expressa nos versos que nós lemos. Deus cria o homem, e para que complementasse o homem, Deus cria então a mulher. Então nós percebemos na fala do próprio Adão, carne da minha carne, osso dos meus ossos, a ideia de complementaridade. Adão e Eva se complementam. Ele não é completo sozinho e ela também não é completa sozinha. Ela é tirada de sua costela para mostrar que estaria ali ao seu lado. Então o texto, o relato de Gênesis mostra o propósito de Deus ao criar aquele primeiro casal. Ademais, Deus ele dá uma segunda ordem, crescei, multiplicar e enchei a terra. Ora, não existe maneira de crescer, de multiplicar, de encher a terra, de ter filhos, a não ser pela relação sexual entre homem e mulher. Então veja, Deus abençoa o casal que se complementa e o propósito também de Deus, além desse ser uma só carne, de se complementar, é também de encher a terra, de ter filhos. Padrão que é completamente quebrado dentro de qualquer relacionamento homossexual. A única maneira natural,
ok? Natural de se encher a terra, de se ter filhos, é através de uma relação heterossexual. Ademais, quando o texto de Gênesis, no capítulo 2, o verso 24, diz: portanto deixará o varão, o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne, nós temos aqui um aspecto não necessariamente relacionado a Adão e Eva. E por que eu digo isso? Exegeticamente, olhando para essa passagem em português mesmo, sem precisar da língua hebraica, você já consegue entender que esta fala não é aplicável, por exemplo, a Adão e Eva, que não tinham pai e mãe. Foram criados do pó da terra, saídos das mãos de Deus. Então eles não tinham pai e mãe. A ideia de sair de sua casa ou da casa de seu pai e de sua mãe e unir-se com a sua mulher e formar uma só carne em um outro ambiente era uma ideia futura. Ela não era necessariamente aplicável aqui diretamente a Adão e Eva. Isso mostra qual era o propósito de Deus, não somente para Adão e Eva, mas para gerações futuras. Então, não, isso aqui foi algo aplicado a Adão e Eva porque Deus estava querendo somente começar a raça humana. Então ele precisava ter ali um casal para começar, mas depois a coisa podia funcionar de qualquer maneira. Não poderia funcionar de qualquer maneira, porque Deus diz, a ideia aqui transmitida no texto é: deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Isso para o futuro, naturalmente, porque Adão não tinha pai e mãe. Percebe? Então aqui está o propósito de Deus, a idealização de Deus. O casamento é um casamento heterogâmico, de acordo com os princípios estabelecidos aqui em Gênesis. Um casamento entre o homem e uma mulher. A relação deve ser estabelecida entre um homem e uma mulher. Depois do pecado, então, o inimigo de Deus ele tentou atacar em diversas áreas os propósitos originais de Deus estabelecidos no Gênesis. Você vai perceber, por exemplo, independentemente da sua religião, se você é adventista ou não, você vai perceber que no capítulo 2, o verso 2 e 3 diz: havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no dia 7º de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós temos aqui o sábado, estabelecido o 7º dia, Deus abençoa e Deus santifica. Deus cria o mundo em 6 dias e abençoa o 7º. Deus cria também o matrimônio, a relação homem e mulher. E você percebe que são duas instituições que hoje em dia são extremamente atacadas. O inimigo ele procurou atacar o criacionismo, ele procurou atacar a lei de Deus no sábado que foi estabelecido aqui no Gênesis e também a relação matrimonial.